Vamos falar sobre nessa nossa quinta aula, né? Vamos falar sobre... a gente vai falar sobre dispersão e nesse contexto ele vai inicialmente avaliar, né, como é que é o espectro de uma função, ou seja, transformada de Fourier, e a partir daí a gente vai propagar um sinal no meio em que a relação entre número de onda, ou constante de fase e frequência não linear, né, e vai ver quais são as consequências, vai definir esses conceitos, velocidade de fase e velocidade de grupo, né? E na parte final da aula a gente vai falar sobre propagação de pacote de onda em meio dispersivo, quando a dispersão faz algum efeito realmente em cada componente de frequência do sinal, a gente vai ver que fenômenos ocorrem, né? As referências para essa aula são o e-book, nosso e-book na parte 2, sessão 763, notas de aula do curso anterior de Fundamentos de Ótica, aulas 4 e 5, e as sessões 7 e 8, 7, 8 e 7 e 9 do Jackson, né? Então, dispersão sempre ocorre quando, por exemplo, o índice de refração, digamos, o meio sem perdas, né? O índice de refração é função da frequência, né? Basta que isso ocorra para que o fenômeno de dispersão se manifeste. Dispersão caracterizado pelo fato da velocidade de fase de cada componente. Então, se você tem um grupo de frequências que compõe o sinal na entrada de um meio dispersivo, cada elemento de frequência se propaga numa velocidade distinta. Quando você recompõe o sinal na saída, você tem distorção, porque nem todas as componentes chegaram simultaneamente. Então, você vai ter esse problema, né? Isso sempre ocorre quando a velocidade de fase depende da frequência. Então, a gente vai conceituar isso, né? E vamos olhar aqui, inicialmente, certo? Que, por exemplo, o vácuo, rigorosamente, é o único meio não dispersivo, né, que nós conhecemos. O número de onda, né, então vamos dividir o meio sem perdas, né, para simplificar a análise, né. Perdas a gente analisou, né, viu que um sinal fica atenuado se propagar no meio com perda. Agora vamos ver meio sem perdas, mas vamos ver agora o fato do índice de refração variar com a frequência. Então, no vácuo, isso não ocorre, né? O número de onda, ou a constante de fase, que é a mesma coisa que o número de onda, é a frequência sobre a velocidade de propagação, que no caso do vácuo, a velocidade de luz no vácuo é constante, não depende da frequência, né? Então, qualquer sinal se propaga sem distorção, certo? Por outro lado, existem situações em que essa relação entre constante de fase e frequência não é linear. Por exemplo, quando o índice de refração varia com a frequência, que é algo que a gente já demonstrou que acontece, né? Nós demonstramos que no índice de refração parte real, né, é dependente da frequência, certo? Então, nesse caso, você vai ter essa relação, né? A relação entre constante de fase e frequência agora deixa de ser linear e aparece um coeficiente que depende da frequência, ou seja, a relação é não linear, quer dizer que cada componente de frequência vai ter uma velocidade que depende de ômega, que vai ser C sobre esse N aqui embaixo, tá certo? Ômega sobre a velocidade. Velocidade de fase, ou seja, cada componente, cada onda plana que compõe seu pacote de informação tem a sua velocidade própria. E é por isso que você, quando recompõe o sinal, você vai ter algum nível de distorção, né? Bom, quando o sinal tem um espectro estreito de frequências em relação à portadora, ou seja, na realidade, para você transmitir um sinal num canal de comunicação, você tende a
elevar a frequência como um todo. Banda X, você quer que a frequência seja acima de 8 GHz, por exemplo, né? Porque o guia de onda de banda X retangular, por exemplo, tem uma frequência de corte que é da ordem depende, né? Mas depende das dimensões, tipicamente acima de 6, 7 GHz, né? Então, você não consegue transmitir abaixo de 6. Então, você tem que aumentar o seu pacote de frequências acima de 6 GHz para poder transmitir, né? O sinal. Então, cada canal de comunicação tem a sua frequência ideal de operação. Então, o que se faz? Você faz uma multiplicação, né? Você pega o sinal, você tem uma função f de t. Se eu quiser multiplicar por uma portadora, ωc, então você fica com esse sinal. Daí o espectro de frequência de um sinal de baixa frequência, né? Que se você olhar as componentes de Fourier do sinal, você vai ter uma largura de delta ômega, né? Como sinal de baixas frequências aqui vai estar em torno da frequência zero. Quando você multiplica por ωc, você gera, né, um par de componentes centradas em torno da frequência da portadora, né? Você fica com o espectro do sinal agora vai ter frequências positivas e negativas, né, com largura delta ômega, mas só que centradas em torno da frequência da portadora. E, em geral, você tem essa condição que a frequência da portadora tem valor de frequência muito maior que o espectro de frequência original do sinal, né? Então, quando a gente faz isso, na realidade, a gente vai ter um grupo de frequências associadas ao sinal que vai viajar com a frequência em torno de ωc, e a frequência do grupo vai variar de ωc, de uma variação delta ômega em torno de ωc. Delta ômega sobre 2 para baixo, aproximadamente, delta ômega sobre 2 para cima, né? Então, a gente precisa saber, saber identificar qual é a velocidade de propagação do sinal, né? Então, se você tem aí, vamos supor que a gente quer propagar num material dispersivo, ou seja, um material em que beta sobre ômega, né, é uma função de ômega. Qualquer material que tenha essa propriedade, a gente diz que é um material dispersivo, né? Porque isso aqui não é constante, né? Isso aqui é 1 sobre a velocidade de fase, né, que é a função da frequência, certo? Então, o que você faz, né? Como eu falei, a gente faz um batimento do sinal com a portadora, né? A portadora, em geral, vai ter um espectro, vai ter uma frequência central muito maior que delta ômega, né? E a gente, para calcular o sinal transmitido, a gente faz transformada de Fourier. A gente pega o sinal de entrada, né, decompõe como uma soma contínua, no caso, né, de várias frequências. Isso aqui vai, na realidade, ser integrado de menos infinito a mais infinito, mas na prática, né, isso aqui, na realidade, o sinal, se fosse f de t, isso aqui daria uma integral de menos delta ômega, aproximadamente, né? Só para mostrar que isso aqui existe só numa estreita faixa de frequência, apesar de ser integral de menos infinito a mais infinito, mas a contribuição relevante da integral vai ocorrer em torno da banda, né, de frequência da função, certo? Bom, da mesma forma, se você quer calcular cada amplitude de Fourier dessa aqui, que é um número complexo, né? Então, você tem essa relação transformada inversa. Então, a ideia é você, na entrada, né? Esse aqui é o nosso sinal a ser transmitido, S, chama de S0, tá certo? Em Z igual a 0, né? A gente tem uma transformada, né? Observe que se F é a transformada de F, né? E como S é F de T cosseno de ωc, isso aqui pode ser escrito como uma soma de exponenciais complexas, né?
é fácil verificar que se o espectro de f minúsculo é f, o espectro dessa função modulada vai ser uma combinação de dois termos, né? A transformada de Fourier original deslocada em torno de ômega c e uma outra componente em torno de menos ômega c, como eu acabei de desenhar, né? Então, a gente tem algumas propriedades dessas funções, tá certo? Que vocês podem verificar todas elas. F, né, que é o sinal a ser transmitido, tem uma transformada F, que tem módulo e fase, né? Se a função é real, tudo isso pode ser demonstrado e eu sugiro que vocês façam isso como exercício, né? A função F, obviamente, vai ser uma função par, a função módulo, magnitude, né? E a função fase vai ser uma função ímpar, certo? Então, com essas propriedades, a transformada de Fourier numa frequência menos ômega é o conjugado da transformada em ômega, na frequência ômega. Ou seja, tudo isso garante que quando você recompõe as componentes de Fourier, né, para frequências positivas e negativas, você tem uma função real no final, né? Da mesma forma, como S, né, é a função modulada na entrada, f vezes cosseno, que é uma função real, a gente está falando de funções reais, né? A gente fala de função física, né? Isso é uma função real, né? Então, as mesmas propriedades da função S se verificam. S é uma função que tem, né, uma função par, da mesma forma que f é, tá certo? S de menos ômega é S ômega conjugado, e a fase também muda de sinal se você trocar a frequência, né? Então, o que acontece, né? Olhando aí qualitativamente, né, aqui é a transformada da função f de t, né, o sinal a ser transmitido. Aqui é a transformada da função modulada f cosseno, que é a função de entrada, que é S0 de t, né, em z igual a zero, certo? Então, o que acontece, a gente pega esse espectro, uma parte vai em torno da frequência ômega c, e a outra está pequenininha, em torno da frequência menos ômega c. A fase é uma função ímpar, permanece uma função ímpar, né? Certo? Muito bem. Bom, então com essas propriedades a gente pode calcular o efeito, né, de propagação no meio dispersivo, simplesmente observando que, né, cada componente de frequência que aparece, por exemplo, S de ômega exponencial de J ômega t, quando isso passar por um comprimento L de um meio, né, dispersivo, isso aqui viaja como sendo uma onda plana, né? Então, aqui você vai ter na saída S de ômega exponencial de J ômega t, exponencial de menos J beta L, né? Então, essa é a alteração que é introduzida, né, para cada frequência, tem um defasamento beta, e beta depende de ômega, né, de uma forma aí que a gente não sabe, em princípio depende de cada material, certo? Né? Então, se você olha na saída, certo? É isso que acontece, né? Essa aqui é a função S, né? Isso aqui é o fator de fase que é introduzido ao se propagar de um comprimento L, né? Observe que algumas coisas podem ser feitas. A primeira observação é que f é de banda estreita, essas integrais só ocorrem em torno de um ponto em que ômega é igual a ômega c, uma parte dela. Então, essa integral aqui é dominada em torno da região, né, ômega c menos delta ômega, menor que ômega c mais delta ômega, e essa aqui, por sua vez, também, né, mas só que em torno de menos ômega c menos delta ômega e menos ômega c mais delta ômega. Ou seja, a gente pode quebrar essa integral em duas, uma em torno da frequência negativa, que é o que domina esse fator, e uma em torno da frequência positiva, quem domina é o primeiro fator. Então, a gente tem duas integrais. E, a partir daí, algumas propriedades a gente manipula essas integrais de forma que elas podem ser comparadas uma com a outra, tá certo?
por exemplo, nessa primeira integral, se eu fizer uma mudança de variáveis, né, ômega mudando de sinal para menos ômega, então isso aqui muda para menos j ômega t, e aí a gente tem que ver, bom, o que acontece se eu fizer ômega em menos ômega na função beta, né? Certo? Observe que se eu fizer menos ômega aqui, eu tenho que obter exponencial de j beta de ômega t, porque esse fator aqui significa onda propagante no sentido ômega z, no caso aqui, né? Onda que se propaga no sentido mais z, né? Ou seja, se eu fizer ômega menos ômega, o meu beta de menos ômega tem que mudar de sinal, tem que ser menos beta de ômega, certo? Então, se eu fizer ômega igual a menos ômega, né, se eu mudar o sinal, isso aqui está, deixa eu dizer, isso é uma função ímpar da frequência. Beta é uma função ímpar da frequência, tem que ser, né, como eu falei, beta igual a menos beta, de forma a garantir que as componentes de frequência negativa propagam no mesmo sentido da componente de frequência positiva. Ou seja, n de menos ômega é igual a n de ômega. N, se fosse índice de fração, seria a função par, no caso, né? Então, quando eu mudar o sinal disso aqui, ômega vira menos ômega, n de menos ômega fica mantido em n de ômega, de forma que beta mude de sinal, né? Certo? Ou seja, quando for feita a mudança de variáveis, como a gente está propondo, então essa função vai virar uma função exponencial de j beta de ômega, né? Então, quando se faz isso na primeira integral, né, então aqui vai ficar menos ômega mais ômega c, tá certo? Menos j ômega t, aqui vai ficar j beta l, né? D ômega vira menos d ômega, e aqui a gente inverte os limites de integração. Quando a gente faz isso, a gente fica com integrais parecidas, né? É fácil verificar que o resultado obtido, tá certo? Né? E aí a gente usa aquelas propriedades da tabela da função f de menos, né? Isso aqui é f conjugado, né? Uma das propriedades é essa, que f de menos o argumento é o f conjugado do argumento, né? Então, com isso, a gente combina, tá certo? A gente observa, né? Quando eu faço isso, os limites são os mesmos na mudança de variáveis, fica com conjugado aqui e conjugado aqui. Então, um termo é o conjugado do outro, né? Então, você fica com um sinal real como deveria ser, certo? Né? Ou seja, o sinal na saída é a parte real dessa quantidade, né? É claro que ele não vai calcular exatamente a integral, mas a gente pode, né, ter uma ideia. A gente vai fazer na próxima sessão, a gente vai ver exatamente como é que se calcula isso para um dado tipo de pacote de informação, certo? Mas observe, né? A função beta é uma função não linear, né, de ômega, porque não é mais aquela função ômega sobre c, passou a ser uma função não linear. Então, eu posso, como a faixa de frequências é numa banda estreita em relação à frequência da portadora, eu posso aproximar isso, linearizar essa função, como sendo beta de ômega c, mais a primeira derivada de beta de ômega em ômega c, vezes ômega menos ômega c. Então, com isso, né, se isso é verdade, eu posso, em uma primeira aproximação, ver o efeito exatamente que vai ser produzido, linearizando, né? Beta de ômega igual a um valor no centro da frequência central, mais um coeficiente, que é a primeira derivada de beta em relação a ômega, na frequência central, e ômega menos ômega c. E com isso, agora, a minha função beta ficou uma função linearizada, né? Então, as propriedades vão ser parecidas com as propriedades que eu obteria se o meio não tivesse dispersão, né? Certo? Ou seja, essencialmente, o que a gente faz, né? Definindo alguns parâmetros. Beta de ômega é um beta no centro,
mais o coeficiente, que a gente chama de 1 sobre VG. Né? Beta C é o beta calculado na frequência central, e 1 sobre VG é a derivada de beta de ômega, que eu acabei de escrever, né? Certo? Então, isso aqui tem dimensão de velocidade, esse VG. Né? A gente vai ver que isso aqui, na realidade, tem um significado físico importante. Né? E com isso, então, você fica com o sinal na saída. Né? Aqui está linearizado. Né? Observe que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, tem um ômega aqui, né? E tem um ômega aqui também. Certo? Tem termos que são constantes aqui. Ó. Esse termo aqui, né? Esse termo aqui, beta CL. Né? Então, algumas coisas vão sair da integral, como está aqui mostrado. Né? Então, tem uma mudança de variáveis, né? Faz essa mudança de forma que a integral fica aqui ó, em torno da origem agora. Né? Certo? Então, nós temos aí que... Ou seja, a gente aglutinou os termos independentes da integral, que estão aqui fora, ômega C sobre VG vezes L, tá certo? Ômega C desculpe, ômega C Z sobre VG. Ômega C, vamos ver, você tem aqui ômega C. É porque eu não estou vendo aqui, é porque tem uma mudança de variável. Mas, enfim, né? Fazendo as continhas, tá certo? Vai ter um fator aqui fora que tem esse formato. Esse VC é a velocidade, né, calculada simplesmente pela razão, né, ômega sobre C na frequência central. Observe que se fosse o meio sem dispersão, isso aqui seria a velocidade da luz no vácuo, né, ômega sobre beta. Né? Mas aí, para uma dada frequência, depende de como essas funções se relacionam, isso aqui pode variar. Né? É o valor na frequência central, então você tem um fator aqui. E aqui aparece esse termo, T menos 0 sobre G, e isso aqui nada mais é, certo? Do que a função f, né, deslocada de L sobre VG. Né? Então, seria essa transformada inversa me dá f de t menos L sobre VG. Né? Isso aqui é a função real. E a parte real disso aqui vai ser cosseno de ômega C, ou seja, a portadora, né, ela t, então ela fica defasada de L sobre VC. A velocidade de fase na frequência central da portadora. Então, fica esse produto de quantidades. Né? Ou seja, em resumo, né, o que nós temos aí? Que o sinal na saída tem esse formato. Né? Observe que isso aqui é a função. Se a função f em t igual a 0 está na origem, né, depois de percorrer uma distância L, ela vai estar deslocada de L sobre VG. Quer dizer que tudo se passa como se o centroide tivesse viajado a uma velocidade VG. Né? Certo? Se vocês olharem direitinho, VG é d beta de ômega menos 1, ou se quiser, d ômega d beta em beta C, que é a mesma coisa que calcular d beta de ômega em ômega C. Né? Dá o mesmo resultado. Certo? Ou equivalentemente em ômega C, né? Também você pode calcular, tá certo? Bom, então veja, é como se eu, esquecendo um pouquinho esse fator aqui, tá certo? Que é uma parte de alta frequência que está modulando o sinal, né? Certo? O sinal está desse jeito, a gente vai mostrar já como é que é. Mas tudo se passa como o pacote de informação viajasse a uma velocidade igual à velocidade de grupo, VG, dado por essa expressão aqui, né? Então, se você tem o sinal de entrada com um estreito espectro de frequências, a gente pode definir uma velocidade de grupo,
né, calculada aproximadamente na frequência central, que é associada à velocidade de transporte da informação, né? O sinal de saída, observe que ele não está modificado, ele é exatamente o mesmo sinal, a menos desse cosseno que está alterado, mas isso aqui não vai modificar a informação original, que é a envoltória dessa função aqui. Certo? Então, você tem uma réplica, né, sem distorção praticamente, porque com essa linearização, a gente desprezou o efeito de distorção, que a gente vai já calcular. Certo? A portadora, por outro lado, né, ela tem um defasamento, né, que é produzido por uma onda plana viajando à velocidade da portadora VC. Né? Essa velocidade pode ser muito diferente. Né? A velocidade de fase, por exemplo, pode ser muito maior do que a velocidade de grupo. Mas isso não muda o ponto de vista, certo? A informação, na realidade, não é a portadora já é conhecida, ela tem a frequência conhecida. A informação é aquela que tem, cuja informação, a informação é aquela que você ainda desconhece, né? Vai conhecer quando ela chegar, certo? Que é a função f. Então, a gente pode observar aqui, né, mais ou menos como é que seria como é que seria mais ou menos a propagação, né, do sinal. Vou dar uma olhada aqui para a gente ver. Se a gente olhar com calma, a gente vai ver que a gente observa a portadora dançando, deslizando por dentro da envoltória. Mas quem está vendo realmente se propagar, que é o pacote de informação, é esse pacote com a velocidade, né, bem... deixa eu tentar diminuir um pouquinho a velocidade para ver se a gente vê a portadora dançando. Né? A gente vê o efeito das velocidades serem diferentes, é que a portadora fica deslizando aqui dentro, mas é essa velocidade do centroide que determina a velocidade do pacote de onda. Certo? Ou seja, em resumo, né, quando a gente fala em grupos de frequência, a gente fala em duas quantidades. Né? Uma chama velocidade de fase. Velocidade de fase é aquela velocidade que um observador vê apenas isso. Mas a velocidade do pacote de informação é a de grupo, que é a derivada. Ou seja, se você tem um diagrama de dispersão, né, geralmente caracterizado pela relação ômega-beta, você tem uma relação mais ou menos assim, uma curva, né? Então, a ômega sobre beta é a velocidade de fase. Então, essa relação, ou seja, isso aqui é a frequência específica de operação, né? Digamos o AC. Então, essa razão, ômega sobre beta, dá a tangente desse ângulo, que é a velocidade de fase. A velocidade de grupo, por sua vez, é a derivada, né? Ou seja, d ômega da beta, seria a declividade dessa reta tangente à curva no ponto. Então, esse ângulo aqui, né? Se você quiser pensar assim, tá certo? Chamar de alfa d ômega, né? D beta, que é, desculpe, alfa G não, tangente de alfa G. Tangente de alfa G, né? Daria d ômega d beta, seria a velocidade de grupo, e esse ângulo aqui, chamado de alfa C, vou botar aqui botar P de fase em inglês, né? Alfa P, tem uma tangente fase, né? Certo? São coisas bem diferentes, né? A velocidade de fase pode ser muito maior que a velocidade de grupo, né? E aí a gente diferencia, né? A velocidade de fase tem a ver com, se você veja a fase constante, e velocidade de grupo, velocidade do pacote de informação, certo? Bom, vamos agora analisar realmente o que acontece
quando você propaga, levando em conta realmente que efeitos são produzidos, ou seja, a dispersão começa a se dispersar, e começa a se dispersar à medida que ele se propaga no meio dispersivo. E, ao mesmo tempo, ele começa a perder amplitude, né? Um pacote de informação que se alastra à medida que se propaga no meio, né? A energia se mantém constante, quer dizer, que se ele se alarga, quer dizer que a amplitude tem que cair, né? Então, vamos fazer essa análise agora, né? Que você tem agora, isso aqui. Você tem agora um pacote de... Deixa eu tentar controlar isso aqui, que está meio estranho. Você tem um pacote de informação e a gente quer propagar, tá certo? Em um meio caracterizado por uma relação de dispersão ômega de beta, né? Isso aqui é a constante de fase, né? Vocês estão lembrados quando a gente falou lá na aula anterior, a gente quis diferenciar, né, que a parte real do número de onda é a constante de fase, né? Mas quando o meio não tem perdas, essas duas quantidades são indistinguíveis, tá certo? Eu vou usar a letra K porque a gente vai usar muito transformada no espaço K, né? Então, para não ficar usando essa letra grega beta, a gente vai usar o número de onda em si, que vai ser a constante de fase no caso, né? Então, o problema é esse: dada a função na entrada, qual é a função na saída, agora sem fazer aproximação de linearização. Porque se a gente faz a linearização que a gente acabou de fazer, a gente consegue identificar... quando a gente faz linearização, faz velocidade de grupo, mas a gente perde informação, né? Se a gente não leva em conta a não linearidade da relação de dispersão para determinar o que acontece com a degradação produzida no pacote, né? Agora a gente vai levar em consideração... É claro que o cálculo de propagação em meio dispersivo não é simples, você tem que calcular numericamente, mas a gente vai mostrar uma solução possível, exata, para o problema nesse complemento dessa aula, certo? E isso serve para caracterizar vários sistemas, né, em geral, né? Os sistemas em geral vão ter a mesma característica que a gente vai demonstrar aqui, certo? Então, mais uma vez, né, ele é caracterizado por uma relação entre ômega e beta, né? Esse beta a gente vai chamar de K. Vamos olhar um pouco mais calma, tá certo? O meio dispersivo, isso aqui é uma relação de dispersão típica de ou de um plasma ou de um guia de onda tradicional, né, metálico, tá certo? Guia de onda tradicional, a frequência só existe acima de um valor mínimo, né? Você não consegue passar a frequência abaixo desse valor. Então, a relação de dispersão começa, né, com essa curvatura e tende a um valor, tá certo, que se aproxima do valor limite, que seria o do vácuo, né, que é uma linha reta, né, a relação de dispersão, né? Então, observe que, para a gente calcular, o nosso problema é esse: determinar, dada a relação de dispersão, dado um pacote de onda na entrada, observe que a gente está falando de distribuição no espaço, né? Em t igual a zero, o pacote de informação ocupa uma região do espaço, né? Então, a gente quer propagar, tá certo? Numa determinada direção, né? Mas observe, né? A gente tem que tomar cuidado. Se eu tenho, em determinado instante de tempo, né, uma condição inicial em que o pacote está num determinado, em torno de um ponto de espaço, é porque ele chegou nesse ponto a partir de uma condição anterior, né? Eu posso, por exemplo, ter duas ondas colidindo e formando essa onda localizada, e a partir daí determinar o efeito de propagação. Mas o que eu vou fazer é determinar a propagação por dois sentidos. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer nessa análise é essa, né? Então, com isso em mente, né, dada a função distribuída no espaço em t igual a zero, como é que está essa função depois de algum tempo, né? Certo? Então, observe que
A função em consideração satisfaz a equação da onda, né? A equação da onda é aquela característica, né? d2psi dt2, Laplaciano, no caso, a propagação se dá na direção z, tanto para frente quanto para trás, né? Então, essa equação satisfaz a equação da onda, que é uma equação de segunda ordem, e para eu calcular completamente, né, a solução, eu preciso saber não só o valor da condição inicial, não só a distribuição da função em t igual a zero, como também de sua primeira derivada, né? Se eu não tiver essa informação, eu determino a menos de constantes. Com essas duas informações, eu determino completamente a solução, né? Então, o procedimento... vamos agora, para não ficar usando letra grega, né, como argumento, eu vou usar o K no lugar do beta, que faz, não, mais uma vez, decompõe a função psi como uma soma de ondas planas, integral de Fourier. Cada onda plana tem uma fase, beta igual a K, e uma frequência ômega de beta, ou seja, ômega de K. Obtém os coeficientes de Fourier das condições iniciais, que a gente falou. Propaga cada onda plana, a gente sabe como propagar, né? É o fator exponencial complexo, menos j beta z e mais j ômega t, para frequências de um sinal. E daí, depois de um certo comprimento, a gente determina a nova integral de Fourier e faz a transformada inversa e obtém a solução. Algumas propriedades importantes da integral de Fourier, eu já falei algumas delas, mas vamos falar agora que a gente vai fazer transformações de espaço, né, espaço de Fourier, no espaço físico, né, e o parâmetro, a frequência que vai ser usada é a frequência espacial, não a frequência temporal. Então, coisas que variam no tempo e tem a transformada, que é a frequência temporal. Coisas variam no espaço, a gente vai falar em transformada no domínio espacial. Então, o K é variável, né? Certo? O número de onda ou a constante de fase. Então, a função f de z pode ser escrita como transformada de Fourier desse jeito, como antes, né? Se fosse t aqui, no lugar de k seria ômega, né, no caso, certo? Eu botaria mais um j, né? Certo? A gente faz mais j. No caso de, para ficar em consonância com a nossa definição de onda plana, que se propaga no sentido positivo como sendo menos, né? Então a gente faz assim, tá? Transformada inversa é dado por essa relação. E tem as relações de completeza que são conhecidas, né? Isso aqui é uma delas, né? É a transformada da função delta, né? Certo? A função delta tem um espectro que é constante em todo o espaço de Fourier. Então aqui tem um 1 aqui na frente. Então você tem essas propriedades. Delta da função de diferença é uma função real, né? Então é exponencial de mais ou menos, tanto faz aqui. E vice-versa, né? Se você fizer z menos z', você troca, você obtém esses resultados. Então observe, então, o que acontece, né? Num determinado instante de tempo e numa coordenada z, a função vai ser escrita como sendo a transformada de Fourier com coeficientes a que nós não conhecemos, né? Mas isso aqui representa, observe, né? Ondas, aí depende, né? O K, que é o número de onda, está sendo permitido mudar de sinal aqui, certo? Né? Então a gente tem que olhar com calma para saber como é que o ômega vai reagir a essa mudança de sinal do K. Mas observe que você tem, por exemplo, se K for negativo, se K for positivo, você tem onda que se propaga para a direita. Então, essa função ômega, eu vou antecipar já agora, que é uma função que ômega, nesse caso, é só frequências positivas. Lembre-se que lá no caso anterior, tá certo? Eu permiti que a frequência mudasse de sinal, né, e eu fiz considerações sobre a constante de fase, né? Certo? Aqui agora, ômega vai ser só frequências positivas e K vai mudar de sinal, né? Então, por que eu permito fazer isso? Porque agora, certo? Quando você solta uma onda no espaço, ela vai para os dois lados, não vai só para um lado, certo? Você não está impedindo que ela viaje para o outro lado. Então, aqui quer dizer que você vai ter ômega sendo positivo apenas, quer dizer que eu vou ter ondas viajando, né, tanto para a direita, quando isso aqui K for positivo, quanto para a esquerda, quando K for negativo, né?
Bom, então, pergunta, né? Dado essa expressão, tá certo? Quem são esses coeficientes, né? Porque uma vez determinado o coeficiente das condições iniciais, eu posso calcular essa função em qualquer lugar. Tá? Então, a gente pode reescrever isso aqui como soma da função com o conjugado. Tá? E se eu fizer a condição inicial, se eu fizer t igual a zero, né, dado psi dizer zero, basta tirar esse termo daqui. T igual a zero fazer isso aqui, né? Então, a primeira equação que eu obtenho é psi dizer zero, é a soma desses dois fatores, certo? E se eu faço alguns artifícios, né, multiplico por exponencial de j de k'z, ambos os membros, multiplico, depois integro em z, depois permuto a integral em k com a integral em z. Então, a gente vai aparecer com funções delta que vão nos ajudar a calcular algumas coisas, certo? Por exemplo, aqui, né? Isso aqui é a função delta de k menos k', né? Fazendo essas manipulações. Aqui aparece a função delta de k mais k'. E a integral da função delta, né, de uma função da função delta em k vai dar a de k'. Então, isso aqui tudinho vai me dar a de k'. Aqui, isso aqui tudinho vai me dar a de menos k' conjugado, né? Ou seja, em resumo, tá certo? Uma primeira relação é obtida relacionando a de k com o a de menos k conjugado, dado psi dizer zero, isso aqui pode ser calculado, essa transformada de Fourier, no espaço Z, né? Eu sempre tenho uma primeira relação. Eu preciso de uma segunda, e a segunda vem da derivada, mesmo procedimento, calcula a derivada dessa função. Dessa função aqui, né? Calcula a derivada, então vai aparecer um j ômega na frente aqui. Lembrando que o ômega é uma função de k, né? Não está sendo mostrado aqui, mas é uma função de k. Certo? Mesmo procedimento, né? Calcula a derivada. Está aqui. Mesma coisa, multiplica por k' exponencial j k'z, integra em z, permuta integrais das integrais em z em k e usa as propriedades das funções delta, que estão na tabela. Você obtém uma segunda relação envolvendo agora, um pouquinho mais à frente aqui. Então, você tem aí essa segunda relação, né? Você, sabendo a derivada no tempo em t igual a zero, então você tem aí essa segunda relação. Então, nós temos duas equações das duas incógnitas, e eu consigo determinar com isso, né, as soluções para A e A, para A, essencialmente, né? Observe aquela observação que eu falei, a frequência ômega, né? Agora, em mais detalhes, né? A gente está falando de propagação na direção Z, direção quer dizer sentido mais Z ou menos Z. Se você tem uma distribuição de campo em t igual a zero, você vai ter ondas que se propagam em sentidos opostos, e é por isso que a gente permite que K mude de sinal, mas ômega não. Né? Certo? Então, nossa formulação leva isso em consideração. Certo? Como eu te falei, K pode assumir valores positivos e negativos, e a frequência é assumida positiva, certo? Ou seja, então a função ômega é uma função par. Isso é importante para você poder saber o que fazer com isso aqui, né? Isso aqui é ômega de K, e o ômega de K fica em evidência e fica mais fácil a estabelecer a relação. Ou seja, uma segunda relação é obtida para A de K e A de menos K conjugado. Essa relação 2 com a relação anterior, né, que é a relação 1, está aqui em cima, né, eu tenho duas equações dos incógnitos e, obviamente, eu posso determinar o A de K, que é tudo que eu preciso. Porque, uma vez calculado A de K, A de menos K é calculado, A de menos K é conjugado também. Né?
Então, a gente obtém aí a solução, né? Essa é a segunda relação, resolve para esse sistema e obtemos, então, a solução, ou seja, o problema está resolvido, na realidade, né? Eu determinei o coeficiente de Fourier A de K que eu preciso para calcular a função ψ de zt em qualquer lugar. Ou seja, dado ψ de z0 e a derivada de ψ dt em t igual a zero, eu calculo o coeficiente de Fourier e, com isso, eu tenho a solução agora em qualquer instante de tempo, em qualquer ponto do espaço. Parte real dessa quantidade aqui, certo? Essa é a solução. Observe, né? Então, para cada pacote de informação, por exemplo, um pulso, né? Posso calcular isso aí, certo? E depois calcular, por exemplo, um pulso dá para calcular a transformada de Fourier do pulso, que é uma função sinc. O problema é que depois de calcular, para calcular isso aqui fica mais complicado. Pode ser que seja necessário fazer um cálculo numérico, né? Pode ser que não. Mas tem uma classe de pulsos, tá certo? Que permite, para um dado tipo de... Tem ou seja, para pulsos gaussianos, e se o meio de... A gente pode obter uma solução exata para o pacote de informação, né? Que ele começa em t igual a zero, a gente sabe exatamente como é que vai ser a forma dele a partir de um certo instante de tempo, certo? Então, como a gente falou anteriormente, eu acabei de mostrar aí um diagrama, tá certo? Em que um guia de dispersão quadrática, um bom exemplo de um meio de dispersão quadrática é o guia de onda com frequência de corte ômega c. A gente vai estudar guia de onda nesse curso também, né? Mas isso é algo que se conhece já, né? Guia de onda metálico tem frequência de corte. E, geralmente, né, a relação de dispersão, independente da seção transversal do guia, tem essa forma aqui. Ômega 2 igual a ômega c ao quadrado, mais fase vezes velocidade da luz ao quadrado. Observe que para fase igual a zero, a frequência, né? Constante de fase igual a zero quer dizer uma onda que não tem oscilação no espaço, né? Certo? É a condição de corte. A frequência igual a ômega c. Né? E a frequência é sempre maior que ômega c. Né? Ômega é sempre maior do que ômega c. Não tem frequências inferiores a ômega c, porque se tivesse, isso aqui dá um número imaginário, né? Você teria uma onda evanescente dentro do guia de onda. Na região linear, é quando a frequência é muito grande, né? Se isso aqui pudesse ser desprezado, a relação que se obtém é ômega igual a kc. Né? Despreza isso aqui. Certo? A região quadrática é para pequenos valores da constante de fase, quando o ômega é próximo de ômega c. Né? Então, a gente pode usar uma aproximação. Isso aqui é uma raiz quadrada, né? Ômega sobre ômega c é a raiz quadrada de 1 mais kc sobre ômega c ao quadrado, né? E a gente pode aproximar isso para 1 mais 1 meio disso aqui. Ou seja, essencialmente, né, na região quadrática, para frequências próximas do corte, a relação de dispersão pode ser escrito como esse meio vindo aqui, K2 sobre número de unidade de corte ao quadrado. O número de corte é ômega c sobre c. Exatamente isso. Isso aqui comprimento a menos 1 é 1 sobre A, onde há um parâmetro geométrico. Então, a gente pode escrever na região quadrática, né, ômega sendo uma função quadrática de K. Certo? Então, você tem aí, mais ou menos, representados, né, a região linear do diagrama de dispersão, que é para frequências altas, né, em que a relação tende a ser igual ao do vácuo, no caso, né? E para frequências baixas, próximas do corte, essa região aqui, essa região, o ômega varia com o quadrado de K. Né? Certo? Bom, e com isso a gente pode agora tentar propagar, ver que tipo de situação a gente tem uma solução exata. A solução exata acontece quando você tem um pulso gaussiano, né?
E é claro que, como eu falei, né, sempre para passar num canal de comunicação você tem que modular. Se você modula no tempo, quer dizer que existe uma modulação espacial também, certo? Então, vamos assumir que em t igual a zero o pulso tem essa forma, né? Uma função gaussiana de largura, né? Total 2L, no caso, né? Se você vai para cada lado de L, isso aqui cai para 1 sobre E, vezes uma modulação espacial da portadora, certo? Quem é K0? Bom, K0 é associado à frequência da portadora ômega 0, porque a portadora varia, né? J ômega 0t mais menos J ômega 0t sobre 2, que é o cosseno, certo? Então, essa frequência corresponde, no tempo, corresponde à frequência angular espacial dada pelo número de onda K0. Então, modulei no tempo, também estou modulando no espaço. Então, se o pacote está localizado, né, então você tem aí um pacote de onda, tá certo? Observe que o pacote ele varia lentamente em relação à frequência da portadora espacial, tá certo? Né? Então, aí você tem a envoltória, tá certo? A portadora de alta frequência, e o pacote de informação, que é um pulso gaussiano. Tá? Em geral, isso aqui está até exagerado. É tão alta a frequência que você não dá para ver as oscilações dentro do pacote da envoltória. Certo? Então, a gente vai seguir o passo a passo. Primeiro, calcular vamos calcular a função, né, a evolução da função. Calcula a transformada de Fourier, ou seja, aqui está, lembrando, né? Isso aqui é a soma de exponenciais, né? Cosseno, tá certo? Então, a transformada de Fourier, que é calcular em z igual a zero, né? Deixa eu ver só uma coisinha aqui que eu acho que pulei. Esqueci de informar uma coisa importante. Bom, olhando para a expressão original aqui, tá? Deixa eu só... Acho que eu não... Eu esqueci de colocar uma informação importante aí. Então, vamos só com calma observar, tá certo? Tem uma hipótese sendo feita aqui. Deixa eu mostrar aqui quem é o A de K, né? A solução para A de K depende do valor inicial da função e da derivada no tempo, tá certo? Ok? Então, para esse problema que está resolvendo, vamos admitir que dψ dt seja zero. Não é? O que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que em t igual a zero, se você calcular a derivada de π dt com função de z, dá zero em qualquer ponto z. Isso corresponde à condição de dois pulsos colidindo, certo? Estou tentando usar esse board aqui, mas ele está muito lento, né? Você tem um pulso se propagando para a direita e um se propagando para a esquerda. Eles se encontram, eles coincidem, o centróide dos pulsos, eles se encontram na origem, certo? Mas observe, né? Este aqui, na origem, quando ele passa pela origem, vou mostrar aqui, a tendência é que sua amplitude diminua, né? Quando ele vai para a direita, certo? Este, a amplitude aumenta. Esse indo para a esquerda, né? Ele, por exemplo, ele vem, a amplitude aumenta, então a soma dos dois dá zero, né? a variação desses dois dá zero. Por exemplo, se fosse a função simples cosseno de z menos t, né?
uma função que está se propagando para direita, mais uma função idêntica se propagando para a esquerda, se eu calcular a derivada disso aqui, em relação ao tempo, isso aqui dá cosseno de t menos z, né? Da derivada em relação ao tempo, dá menos seno, vezes menos 1, dá seno de z menos t, mais isso aqui vai dar menos seno, né? De z mais t. Então, isso aqui é menos seno de z mais t. Né? Em t igual a zero, então a derivada dessas duas funções, para ficar mais simples, né, em vez da função pulso, pega as funções que se propagam em sentidos opostos, elas se encontram exatamente em t igual a zero, a derivada da função soma, né, em t igual a zero vai dar o quê, né? Bom, em t igual a zero vai seno de z menos seno de z, que dá zero. Né? Então, a derivada dessa função aqui, d dt, da função cosseno, né, de z menos t mais cosseno de z mais t, que é um exemplo exatamente que a gente está dando de dois pulsos colidindo em z igual a zero. Isso aqui vai dar, em t igual a zero, vai dar zero. Né? Então, é essa a condição que a gente está utilizando. Certo? A condição inicial, a gente está usando um caso específico, que você tem dois pulsos que chegaram, colidiram, tá certo? Se encontram na origem, né? Cadê? Onde é que está, rapaz? Aqui, né? Se encontram na origem, tá? E, quer dizer, tem uma derivada no tempo igual a zero em t igual a zero. Então, é esse exemplo que a gente está fazendo. Então, vamos admitir que isso aqui seja nulo. Né? Então, com isso, eu sei a função em t igual a zero, facilmente eu calculo a transformada de Fourier A de K. A gente usa algumas propriedades da função gaussiana, né? Tem a transformada que é a réplica dela mesma. Certo? Deixa eu passar aqui. Então, calcular a transformada, né? Ou seja, isso aqui nada mais é que a transformada da função gaussiana deslocada. Né? Certo? A gente pode calcular isso aí, a gente vai usar algumas propriedades. Uma delas é a transformada da função gaussiana, dada por essa expressão. E com isso a gente calcula o A de K, né? Como a soma de duas gaussianas. Você tem agora, então, calculado o A, eu tenho já a solução para psi, né? Que vai ter um termo associado a cada um desses, você vai ter, se a transformada inversa de Fourier, você vai ter, então, a função psi como sendo uma soma de dois termos. Um representa a onda propagante para o sentido z positivo, a outra representa a onda propagante no sentido z negativo. Ou seja, os dois pulsos se encontraram, tá? Em z igual a zero, daí prosseguiram, né? Esse foi para cá, continuou, e esse aqui continuou para lá. Né? A gente vai só querer observar um deles, o que está indo para o lado direito. O outro vai ser parecido, né? O efeito, certo? Tem algumas propriedades aí que a gente vai pular um pouquinho os detalhes, fica como lista para vocês demonstrarem essas coisas, certo? Então, se eu jogo a relação de dispersão quadrática, né? Observe que o nosso objetivo é calcular essa função, né? Calculada ela, calculada a parte real, tem o pulso que vai para o lado direito, né? Então, para calcular isso aqui, eu vou jogar a relação de dispersão, que aparece uma função quadrática de K. Essa função quadrática vai ser combinada com esse fator quadrático,
E nós teremos essencialmente a transformada de Fourier de uma função gaussiana, mas com argumentos que tem parcial imaginária, mas que também é conhecida. Certo? Então, o resultado que se obtém é essa solução final, tá certo? Dá um certo trabalho para chegar nela, mas eu vou só elucidar as características principais, certo? Que aparecem aqui na solução final. Né? Deixa eu só... Então, ela está aqui, certo? O campo que se propaga no sentido mais e, já calculado da parte real, vai ser algo desse tipo. 1 sobre 2w de t, exponencial de z menos vg0t sobre w ao quadrado, cosseno de uma função aí, θ, né, de z e t. Né? Observe que isso aqui é uma gaussiana um pouco diferente, né? Certo? Aqui estão os parâmetros dessa função. A gente vai agora falar. A portadora, o número de onda central é K0. A frequência da portadora pode ser calculada usando a relação de dispersão. A velocidade de grupo no centro, né, para K igual a K0, vale d ômega dk, certo? A gente definiu na sessão anterior. Pode ser calculada, é calcular essa derivada, d ômega dk da relação de dispersão. Essa velocidade varia, né? E a gente agora está levando em conta, né, a variação da velocidade de grupo. Né? Essa aqui é a medida da taxa de variação. Depende essencialmente daquele fatorzinho A, né, e desse parâmetro C. É mostrado que a largura da gaussiana varia com o tempo, ou seja, aumenta, né, à medida que o tempo passa. E esse parâmetro B é um parâmetro chamado parâmetro de dispersão, coeficiente de alargamento, que depende de quão variável é a velocidade de grupo. Se a velocidade de grupo não variasse, esse parâmetro seria nulo. Certo? Se a taxa de variação da velocidade de grupo fosse zero, o que não é verdade, né, que a gente agora está levando em conta, ele não teria nenhum alargamento de pulso. Mas como a velocidade de grupo também varia, então ele tem alargamento. Né? Aparece também um parâmetro de fase, que é importante, arco tangente de B, que é esse parâmetro de dispersão. E tem um parâmetro importante também, que é a fase instantânea, que aparece aqui na portadora. Né? A portadora, ela é o cosseno de uma função de z e t, que não é uma função tradicional, né, que a gente conhece, certo? Seria isso aqui tradicionalmente, mas essa fase da portadora é isso mais alguma coisa que é não linear com z e t. É isso que dá certas características ao pulso. Né? E isso aqui quer dizer o seguinte, que isso aqui, como dá a informação de frequência espacial, né, a taxa de variação da fase com z me dá a frequência espacial instantânea, não. Isso aqui está errado, esse termo. Instantâneo porque é para cada instante de tempo, né? Tá certo? Então, você tem algo que, na realidade, a frequência espacial original da portadora, mais um termo variável, né? E tem algumas características aqui, tá certo? Né? Então, olhando para a expressão do pacote de informação, o centroide viaja com a velocidade de grupo calculada no centro, né, no número de onda K0. Aqui está mais ilustrativo, tá certo? Então, a primeira observação aqui, o centroide viaja com velocidade Vg0. Né? A amplitude varia em proporção inversa à largura, e essa largura aumenta com o tempo, como a gente acabou de falar, né? Isso depende do coeficiente de alargamento, né? Certo? Essa largurazinha W, que ela está presente, ou seja, a amplitude cai. Puxa vida, isso aqui está muito ruim de controlar. A amplitude cai e a gaussiana, a largura dela aumenta, né? Então, o centroide viaja com velocidade Vg0, a amplitude da gaussiana cai e a gaussiana alarga com o tempo. E a frequência espacial da portadora aumenta, né? Vou fazer assim, talvez. Né? E isso é o que é o que dá uma característica interessante à portadora, né?
que a frequência aumenta, né, quando você passa pelo centroide da gaussiana, ou seja, a frequência espacial é a função de z, isso chama-se gorjeio, ou chirping, né? É o efeito que se produz, certo? É interessante, né? Observe que o número de onda espacial ele é menor do que K0 antes, na posição Z, que está atrás, né, antes do centro da gaussiana, e é maior do que o número de onda K0 para uma posição à frente da gaussiana, certo? Então, essa é a propriedade que se verifica. Ou seja, o K ele é linear com essas quantidades. Para um dado instante de tempo, a frequência angular espacial... Ah, meu Deus do céu. Aqui. A frequência angular espacial ela é K0 no centro, menor que K0 abaixo do centro e maior do que K0. Isso dá um efeito que é esse efeito aqui, ó. A frequência espacial, a gaussiana, aqui é o centro da gaussiana, né, mais ou menos, certo? Frequência menor, né? Frequência espacial é menor, e a frequência espacial vai aumentando à medida que você passa pelo centro. Né? Aqui seria, então, esse efeito. Você não tem uma onda de única frequência, mas a frequência que é variável. Isso se chama chirping, né? Gorjeio, né? Aquele efeito do assovio, cuja frequência de assovio vai de um pássaro, né? Quando ele canta e às vezes ele faz um gorjeio, né? Ele faz um vibrato que varia, né? Cada vez mais rápido, certo? Bom, esse é o que acontece com o pulso que se propaga no meio dispersivo. Vamos ver na prática o que isso quer dizer, né? Você tem aí isso aqui eu já devo ter mostrado, né? Que o pacote de onda no meio que não tem dispersão, você tem a portadora deslizando dentro do pacote de informação, tá certo? Velocidade diferente, né? Mas aqui você tem o efeito, tá certo, de dispersão, né? Deixa eu ver se tem algum gráfico aqui que eu possa mostrar. Bom, aqui você tem o efeito de dispersão quando você tem dois pulsos propagando no meio dispersivo, né? Vou tentar... Então, imagine que você tem dois pulsos separados no meio dispersivo e você propaga esses pulsos, né? Eles vão começar a se alargar. Isso aí é o cálculo exatamente usando essa formulação, certo? Ao ponto de começarem a interceptar as próprias regiões espaciais, certo? E quando isso acontece, estou falando devagar aqui porque ele demora um pouquinho para calcular cada coisa dessa. Então, quando eles se alargam ao ponto de começar a interceptar uma região do outro, né? Você vai começar a ter batimento, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Para ele poder ver o efeito, né? Então, eles estão se aproximando, né? E aí vai começar a ter batimento e os dois pulsos já começam a não ser mais... Estou tentando propagar isso. Pronto, você começou agora a ter batimento. E aí você começa a ter algo que era dois pulsos se transforma em vários. Deixa eu dar um zoom aqui para ele poder ver melhor, certo? Você mais para a esquerda. Então, observe que eles estão... está tendo o chamado overlapping, né? E quando isso acontece, né, você tem aí... Deixa eu aumentar o zoom na direção Y, para poder ver melhor. Você começa a ter esse tipo de efeito
Demorado, né? Então você começa a ter vários pulsos sendo gerados, né? Algo que eram 2 pulsos se transforma em vários pulsos, né? Acho que eu tenho uma simulação melhor, tá certo? Aqui na rede. Deixa eu achar uma simulação mais rápida. Para mostrar esse efeito melhor, tá certo? A rede funcionando aqui a gente pode ver isso. Acho que tem aqui esse efeito sendo mostrado. Está aqui. Aqui, ó. Dispersão, né? Esse efeito que a gente acabou de mostrar, eu vou mostrar agora mais detalhadamente, né? De forma contínua. Né? Quando 2 pulsos interceptam e dispersam, né? Você gera vários pulsos. E é por isso que todo canal de comunicação vai ter um comprimento máximo, né? Um comprimento máximo, porque a partir de um certo comprimento você não pode mais recuperar a informação original, né? Esses 2 pulsos viraram vários, certo? Então, esse é o efeito que a gente prevê. Esses resultados obtidos, né, sumarizados nessa tabela, eles são muito representativos de sistema de comunicação, tá certo? Das limitações. Então, esses parâmetros aqui, né, dispersão de grupo, né, que tem a ver com a taxa de variação da velocidade de grupo, você pode calcular qual o comprimento máximo de um canal de comunicação, qual canal pode mais recuperar a informação. Se você souber os parâmetros de dispersão do seu canal de comunicação e calcular esses parâmetros de alargamento, né? Então essa análise serve para realmente calcular desempenho de sistemas reais. Certo? Bom, é isso, até a próxima.